E aí faltou propriedade para investimento, que é basicamente 5 slides, que para mim é uma política contábil, basicamente aplicada a determinados tipos de propriedades. Inclusive, acho que na aula de demonstrações contábeis foi até um exemplo que eu coloquei comparando duas empresas de shopping center que têm uma propriedade para investimento e uma mensura de um jeito, a outra do outro, e o lucro dá totalmente diferente entre elas. Essa norma ela ficou famosa aí quando ela foi emitida, porque ela foi a primeira vez que dentro da contabilidade foi permitido o valor justo para ativos não monetários, ou seja, para um ativo que não é um contas a receber, não é um derivativo, não é ações ou cotas de uma empresa, é um ativo não monetário, ou seja, que não se realiza na forma de dinheiro. Isso deve ter sido, sei lá, uns 20, uns 30 anos atrás. Então, foi uma norma relativamente controvertida e até hoje causa muito problema, porque essa norma é uma política contábil, então você pode fazer do jeito A ou do jeito B. Em outras palavras, você pode fazer igual imobilizado ou a valor justo. O balanço fica completamente diferente, então perde um pouco de comparabilidade. No Brasil é o CPC 28. Essa norma é muito aplicada ao shopping center, tá? Empresas gestoras de shopping center. Basicamente, eu vou falar do escopo, mensuração, transferência e divulgação. Acho que eu só vou comentar. Eu acho que não tem exatamente o slide sobre isso, porque é um ponto específico só de divulgação. Esquece esse título, tá, pessoal? Ele passou. O que eu queria mostrar é o que é propriedade para investimento versus o que é propriedade ocupada pelo proprietário. Então, o escopo dessa norma ela não engloba todo tipo de imobilizado. Ela é específica para propriedade, onde propriedade pode se entender por um edifício, o terreno onde o edifício está em cima. Só o edifício ou só um terreno. Eu não posso usar para uma máquina, para sei lá, para qualquer outro tipo de imobilizado. Só para uma obra de arte, por exemplo, que é o comum tentar usar por analogia, até o Banco Central trata semelhante, eu não posso. Eu só posso usar para propriedade, edificação, terreno ou os dois juntos. Tá? E o que diferencia uma propriedade para investimento da propriedade ocupada pelo proprietário? A propriedade para investimento não está sendo usado pela empresa, então não atende àquela definição de mobilizado, ela não tem a finalidade do uso, da manutenção das atividades da empresa. O foco de uma propriedade para investimento é você oferir aluguel, como se fosse um shopping center que aluga as lojas, ou para valorização de capital. Eu tenho um terreno com uso indefinido, então eu coloco como propriedade para investimento. Seria algo que eu tenho para finalidade de alugar ou valorização de capital, ou eventualmente ambos. Eu não posso estar utilizando. Também não é algo usado na produção ou fornecimento de bens ou finalidade administrativa. Esse bullet point é a definição de mobilizado. Não está para venda no curso ordinário dos negócios, quer dizer, eu não estou utilizando, porém eu estou tentando vender. Não, isso seria um estoque ou um ativo não circulante, eventualmente mantido para venda, uma outra classificação que a gente deve ver na próxima aula. Então, é um ativo que eu não quero vender e também não estou usando. Na prática, o maior uso deles é para shopping center, pensando de grande relevância, eventualmente algum hotel, mas mesmo hotel não é tão fácil de se classificar. O que a gente vê bastante, aliás, o que eu já vi algumas vezes, não digo que é bastante, é propriedade híbrida. É você ter um prédio, você ocupa, sei lá, 6 andares e 2 andares você aluga. Então, você trata 6 andares como ativo imobilizado, 2 como propriedade para investimento. Então, você pode ter na mesma edificação uma parte tratada como imobilizado, outra parte como propriedade para investimento. Quem é aqui de São Paulo tem um lugar que tem isso. Se alguém for na FIPECAF, FIPECAF, salvo engano, é um prédio de 8 ou 10 andares, e um andar é onde fica o Ibracon.
lá dos auditores. Esse andar é tratado pela FIPECAF como propriedade para investimento, porque ela aluga para o Ibracon e não planeja estar usando. Vai falar alguma coisa, Lara? Então, você pode ter a figura da propriedade híbrida. E aonde que dá bastante discussão? Por exemplo, você tem um hotel ou uma propriedade administrativa ou um prédio comercial. Então, a finalidade é alugar, mas eventualmente a sua atividade fim, uma prestação de serviço. Então, a norma coloca que para você avaliar se é ou não uma propriedade para investimento, você tem que ver os serviços de apoio auxiliares, tá? O que mais você oferece? Então, se eu vou num prédio comercial, em tese ele oferece o serviço de entrada ali, oferece limpeza, todas essas coisas são muito pequenas para definir se é uma propriedade para investimento ou não. O fato de oferecer limpeza no térreo, serviço de interfone, alguma coisa assim, isso não atende à definição de serviço de apoio. Serviço de apoio seria quando você oferece um pouco mais, tá? Seria um coworking, alguma coisa assim, que você está num prédio comercial e aí você tem uma sala, mas basicamente você tem um serviço prestado dentro da sua unidade. Então, você aluga a sala para fazer reunião, você tem internet incluída, você tem tudo por dentro, você está prestando um serviço. Aí é imobilizado, mas isso eu nunca vi um balanço, tá? Talvez seria o WeWorking aqui em São Paulo, trata como ativo imobilizado. Tá? De resto, não se aplica muito. Então, por exemplo, shopping centers, eles fornecem serviço para os lojistas de segurança, de limpeza do shopping center, mas não atende à definição de serviço de apoio. Então, o serviço de apoio é mais do que o beabá, assim, seria algo que transforma a locação, na sua essência, numa prestação de serviço. Tá? Eu acho que o WeWorking entraria, muito raro ver isso. Normalmente, se você está alugando, já é propriedade para investimento. Então, o que está dentro de propriedade para investimento? Um terreno mantido sem finalidade específica, em teoria ele está para valorização. Terreno mantido para futuro indeterminado. Então, se você tem um terreno que você está esperando o mercado dar uma melhoradinha no crédito, para você construir alguma coisa para um terceiro, para você dar uma finalidade, só é propriedade para investimento se esse terreno vai virar uma propriedade para investimento. Se você está esperando um pouco para construir algo que vai se tornar o imobilizado seu, o terreno já fica dentro do imobilizado. É só quando ou você não sabe o que vai vir, ou que ele está só para valorização, você tem zero planos de fazer qualquer coisa, ou se ele vai virar uma propriedade para investimento, que é esse terceiro item. Tá? Então, não pode ser um terreno que, quando o mercado melhorar, você vai vender, ou quando o mercado melhorar, você vai construir um prédio, ou você vai fazer um contrato de construção ali dentro. E outra coisa que é comum é quando você tem um terreno ou uma propriedade, que é o terreno e edificação, e você aluga por meio de um leasing operacional. Tá? Por que eu falo dentro de um leasing operacional? Porque o IFRS 16 de arrendamento, ele só alterou o arrendatário. O arrendador continua com a diferenciação de arrendamento financeiro e operacional. Mas quando o arrendador faz um arrendamento financeiro, na essência ele está vendendo o bem, então ele baixa a propriedade do balanço. Quando ele faz um arrendamento operacional, que é o típico aluguel, o ativo, né, o bem arrendado, continua no balanço. Por isso que eu falo só operacional. Então, quando for um operacional, você tira do seu imobilizado e põe na propriedade para investimento. Então, quando você aluga um edifício, alguma coisa, na figura do arrendador, do locador, em outros termos, você tira a propriedade do ativo imobilizado e classifica como propriedade para investimento. Tá? E aqui, esse
aí pode se confundir com o que está entre parênteses. Isso é um subarrendamento, tá? Eu arrendo um prédio inteiro e eu alugo um andar. Então, no que eu arrendo o prédio, eu reconheço o direito de uso sobre o prédio, pego aquele andar que eu estou subarrendando e coloco na propriedade para investimento. Isso pode, eu nunca vi, mas pode. Eu já vi sublocação, né? Mas não exatamente desse jeito. O que está fora seria o restante, tá? Então, seria quando eu estou construindo uma propriedade para revenda, e as dois é o CPC, é o estoque, tá, pessoal? É a norma de estoque. Propriedade em construção para desenvolvimento ou construção por conta de terceiro seria quando eu aplico a norma de contrato de construção, que hoje é a IFRS 15, é o CPC 47, receita de contrato com cliente. Propriedade ocupada pelo proprietário ou no aguardo de alienação, imobilizado. Propriedade arrendada sobre arrendamento financeiro. Então, não é mais operacional. Eu sou arrendador, mas eu estou fazendo um arrendamento que, na essência, é financeiro. Então, eu estou dentro do escopo da IFRS 16, que é a norma de arrendamento. Tá? Sem querer, passou aí, pessoal, e ficou com a legenda da norma em inglês. Então, seria isso. Agora, o que é mais importante, assim, o que realmente mudou nessa norma sem ser nomenclatura, é o que está neste slide, que é o reconhecimento inicial, tá? Até o bem ficar pronto, ele não pode ser a valor justo, ele é custo como qualquer outro ativo imobilizado. Não tem diferença, no reconhecimento inicial é sempre custo. Tanto faz ser uma propriedade para investimento ou imobilizado, é só uma diferenciação geográfica ali dentro do balanço, qual rúbrica do ativo entra. Depois que ele está pronto para o uso pretendido, é que muda. Quando ele está pronto para o uso pretendido, eu tenho um modelo de política contábil. Ou eu defino mensurar todas ao custo, custo depreciado, como se fosse qualquer ativo imobilizado, ou por valor justo contra o resultado. É uma política contábil. Ou eu mensuro todas a valor justo, ou todas por custo menos depreciação acumulada. Tá? Então, é uma política da empresa, não é uma coisa que a gente fala pick and cherry, que você vai escolhendo por propriedade. A única coisa que pode, pessoal, é você usar valor justo e, eventualmente, você fez uma nova propriedade que, especificamente, aquela você não consegue apurar o valor justo com confiança. Então, para aquela específica, você pode manter o custo menos depreciação até o momento que você consiga mostrar que é possível avaliar o valor justo. Então, a única situação que eu posso ter um misto é quando eu uso o valor justo, especificamente uma ou duas unidades, eu não consigo avaliar o valor justo com confiança. Aí eu deixo só essas duas ao custo. Quando eu opto pelo modelo do custo, eu sigo tudo igualzinho imobilizado. Não muda nada, é tudo igual. A única coisa é que o valor residual tem que ser zero, porque se é uma propriedade para investimento, eu não planejo vender. Então, eu não tenho a figura do valor residual, né, por quanto eu vou vender no final da vida útil. É a única diferença, o valor residual tem que ser zero. Quando eu estou usando o valor justo, eu paro de depreciar, porque eu vejo quanto que vale o shopping hoje, vejo quanto que vale amanhã, essa diferença vai no resultado, seja ela positiva, seja ela negativa. É sempre resultado e eu paro de depreciar. E, via de regra, eu coloco lá na primeira linha, lá no grupinho da receita líquida. O valor do aluguel também entra no resultado. Então, eu vou ter dois elementos no resultado, a valorização da propriedade e a receita de aluguel. E não tenho a depreciação no resultado. Tá? Então, é muito comum que analisa o balanço estornar esse valor justo, tá? Quem está olhando o balanço. Lembrar que valor justo não é o fluxo do seu aluguel, que você aluga. Porque o valor justo, acho que a gente comentou na primeira aula, na segunda, ele reflete o valor de mercado. Então, ele reflete a expectativa de mercado, tá, pessoal?
Sobre a avaliação do valor justo, cuidado. Já respondo, Marcelo, 1 minuto. Cuidado se você está falando de uma propriedade que você só tem o edifício, o terreno é de outra pessoa, isso impacta valor justo, tá? Você tem que colocar o aluguel do terreno. No caso de propriedade, o Moacir perguntou, no caso de propriedade para investimento ao custo, a depreciação segue idêntica, tanto em vida útil quanto em metodologia, se é linear, se não é. A única diferença é que o valor residual é obrigatoriamente zero. Tá? A única diferença que eu conheço é que o valor residual é obrigatoriamente zero. Eventualmente, a vida útil acaba sendo diferente devido à utilização, mas deprecia do mesmo jeito, inclusive está sujeito a impairment igualmente. Tá? Então, até a nota explicativa faz tudo igual. Tá? Então, esse ponto é importante. O valor justo reflete sempre uma métrica de mercado, sempre é nível 3, via de regra. Tá? Então, é um valor justo bem subjetivo, onde auditar essas avaliações são bem complicadas, porque muitas vezes são modelos internos. Tá? E o último ponto é, se você usar o modelo do custo menos depreciação, você segue as notas explicativas de mobilizado, coloca a movimentação do custo, a movimentação da depreciação acumulada, mas você é obrigado a divulgar o valor justo. Quer dizer, você divulga, você não contabiliza, mas você divulga. A divulgação é obrigatória do valor justo. Tá? Existem algumas pesquisas que eu já vi quando eu estava no mestrado feita na Europa, acho que tem uma feita até pelo Vinícius, o filho do professor Eliseu, lá em Ribeirão, que eles mostram que a confiabilidade de uma informação que está na nota explicativa é quase nenhuma. Tá? Se valor justo, o pessoal já olha cético quando está contabilizado, quando está em nota explicativa, então é praticamente a mesma coisa que nada para quem está analisando. Mas tem que divulgar. E quando contabiliza valor justo, tem que fazer aquelas divulgações de valor justo, explicar o modelo. Então, não pode pôr a propriedade para investimento foi avaliada por modelo proprietário. Tá? Isso não faz sentido. Tá? Isso não é explicação nenhuma. Isso é ocultar, né, a explicação. Colocar as principais premissas. Então, qual foi, sei lá, o cap rate que você usou ali para definir aluguel? Qual a taxa de desconto? Qual o crescimento? Tá? Eventualmente, qual outra despesa tem atrelada? Tá? Todos esses pontos. Ô, E um teste Gustavo, de sensibilidade. Opa, Moacir, tudo bom? deixa eu só aproveitar o tema e trazer um exemplo rápido aqui para entender. A gente tem uma empresa, ainda não é auditoria, né? É muito mais um trabalho de consultoria, mas eles argumentam que eles vão manter a custo, tem uma série de propriedade para investimentos, né? E eles optaram por manter a custo, mesmo tendo condições de fazer a valor justo. Isso é possível? É uma justificativa É adequada para possível. manter a custo? Sim, é uma escolha contábil. A empresa não precisa justificar muita coisa, não, ao meu ver. Uhum, Ela precisa alguma coisa, ela precisa, né? Ela pode falar que ela não tem tanta confiança ou que ela entende que o modelo do custo representa algo mais confiável, mas pode. É bem uhum. comum, na verdade. Acho que a maioria dos shopping centers, porque para mim shopping é tudo igual, tá? Na minha opinião, qualquer empresa sabe avaliar o valor justo do shopping, os grandes grupos de Uhum. bolsa. O monte mantém custo, né? E E assim, lá shopping um do lado do outro, inclusive em São Paulo. tem uma situação curiosa lá também, que parte dessas propriedades para investimento, eles adquiriram, por exemplo, um edifício pronto, né? E eles argumentam que lá atrás eles não conseguiram segregar o terreno da edificação e eles vêm depreciando, inclusive, o terreno ali, né? Dentro Isso é um da erro. estrutura. É um erro, inclusive, fiscal, né? Mais do que Sim. contábil, é um erro, vamos por conservador, né? Vocês poderiam usar esse termo, mas fiscal eu acho que é pagar menos imposto de renda, né? No caso deles são lucro presumido, mas ainda assim Aí é é mais um erro. tranquilo. Uhum. Mas lucro presumido pode afetar crédito, não pode ou não? Também eu não teria feito nenhum.
Não, na operação deles não, mas Ah, é verdade, não tem, né, teria aí. crédito, então. Uhum. Mais um ponto, é obrigado a divulgar esse valor justo, tá? Não é porque não contabiliza que não divulga. Uhum. Tá? E o que tem na norma é mudança. Assim, a norma fala, se você usa o custo, é fácil mudar para valor justo, porque gera uma informação mais relevante. O oposto é que a norma não deixa. Você começou a usar custo, ela não deixa voltar. Ela fala assim, tem que ter uma justificativa muito, muito boa para abandonar o valor justo e passar para o custo amortizado. Tá? Legal, E, obrigado. e um ponto importante é que o resultado muda muito, tá? Por quê? Porque ao custo você não tem a valorização do valor justo e ainda tem a depreciação, né? E via de regra o valor justo sobe. O Lívio perguntou qual seria o motivo desta divulgação, uma vez que não está refletido. Eu acho que é dar a possibilidade do usuário, no mínimo, ter informação de quanto vale. Embora não afete o lucro, ele tem a informação de quanto vale e, eventualmente, ele pode ajustar o balanço por conta própria, né? Ele não ajusta o balanço comercial, que paga dividendos e imposto, mas, para fim de análise, ele ajusta. Por exemplo, eu, pessoalmente, se eu for fazer o valuation de uma empresa dessa e não precisar projetar dividendos, quer dizer, não só projetar fluxo de caixa, não de dividendos, eu possivelmente faço o oposto, eu vou estornar todo esse efeito na hora da projeção. Vou projetar normal sem isso, porque eu acho que não é caixa. Então, ele te dá, no mínimo, argumento para você mesmo fazer a conta se a empresa não quis. Tá? Então, eu acho que é uma informação muito mais nesse sentido, e eu vejo um aspecto político também. No momento que você fala para a empresa já divulgar, você dá um indicativo para ela, ó, contabiliza, agora que você já está divulgando o valor, ó, é positivo. Daí, esse negócio de valor justo, também eu tive um caso aí que questionaram, tá? É um negócio que está em arbitragem aí, que me questionaram minha opinião, que é assim, tem um shopping center, eu acho que é lá em Guarulhos, mas é uma empresa de bolsa. E aí ela estava indo mal das pernas, mais ou menos nessa época, no começo, vamos pensar em 10 anos atrás. Só que ela tinha uma valorização muito grande no propriedade para investimento. Só que ia para o resultado e ela constituiu uma reserva de dividendos a distribuir porque não era caixa. Então, essa reserva era bem generosa no PL. Chegou um ano, ela estava toda problemática, estava em vias de entrar em RJ, cheio de credor batendo nas portas. E aí, o que aconteceu? Ela realizou essa reserva, ela vendeu um dos shoppings. Então, essa reserva agora é caixa, porque ela foi valorizando a valor justo, pum, vendeu. Então, tudo aquilo que era mera competência, que era valorização, né, no valor justo, virou caixa. Aí a empresa, ao invés de pagar o credor, ela falou, não, esse dinheiro não pode ser usado para pagar o credor, esse dinheiro tem que pagar o acionista, por lei é dele. Aí ele pagou o acionista e deu default no credor. Foi para a CVM falou, tecnicamente está certo. Se ela podia ter feito outras coisas para pagar o credor, poderia. Mas isso não compete à CVM. O fato é que aquela reserva de lucros a realizar já é do investidor. Tá? Então, é um caso que ficou claro. Tem mais coisa por trás, tá, disso, mas uma das coisas é ele fez a reserva e depois tinha que pagar para o acionista, não podia usar para outros fins. Ó, eu não sou do setor de shopping, mas o que eu vejo é que se usa meio a meio, tá? Assim, pegando as empresas de shopping da bolsa, metade é valor justo, metade é custo amortizado. Dando aula aí para quem é de banco, principalmente, a maioria odeia o modelo do valor justo, tá? Eles acham que só dá um trabalho a mais para eles ter que se tornar tudo isso. Eles só acham bom o valor justo porque você tem um cenário alternativo de venda. Por exemplo, o shopping não está bem, você sabe quanto que é o valor de liquidação, tá? Porque se você tem uma empresa de shopping, basicamente ela só tem o shopping no ativo. Então você acaba tendo um indicador de quanto é o valor eventualmente de liquidação para você executar uma garantia que você tenha contra a empresa. Mas para projetar fluxo de caixa, eu acho que é quase irrelevante a informação. Mas para um credor, ela pode ser o valor de uma garantia, tá? Que você vai executar.
E também, quando você tem o valor justo, aí é mais a prática de quem avalia imobilizado. Eventualmente, você tem um negócio que chama cap rate. Então, você dá uma chance para o usuário projetar o aluguel. Ou quanto seria o aluguel de mercado. Tá? Esse cap rate é o aluguel em relação ao valor de um bem. Tá? O quanto que você aluga. Tipo, apartamento pessoa física, 0,5%. Então, você acaba dando uma indicação, mas normalmente não gostam, dá muito trabalho e é meio a meio, tá? Em shopping center. Eu posso dizer que o resto eu não tenho tanta experiência aí. Quando é irrelevante, meio que a empresa escolhe, tá? Tipo, a FPCAF acho que faz ao custo até lá. Só divulga mesmo. Mas é uma livre escolha, quase. Tá? E só para vocês entenderem o efeito, eu fiz um exemplo bem simples aqui. Então, eu coloquei Alfa possui uma propriedade para investimento adquirida em 1º de janeiro de 2019. A propriedade é vendida ao final do 3º ano, né, 2021, por 37 mil. O custo inicial foi 40. Então, eu estou dando em roxinho o valor no final do 1º ano, em verde no final do 2º ano e no 3º ano o próprio valor de venda em vermelho. Então, como que eu contabilizaria isso? Compro a propriedade para investimento, é muito comum falar PPI, tá, para isso, tá? Eu chamo a propriedade para investimento de PPI. Eu compro por 40, reconheço aqui por 40. Final do ano, o valor de 40 aumentou para 45. Então, teve um ajuste para cima, uma valorização de 5. Eu pego 5, jogo no resultado. Eventualmente, eu recebi a receita de aluguel, jogo como receita de aluguel no resultado. Sobre esses 5, tem que criar um passivo fiscal diferido, porque ele ainda não foi tributado. Mas se você vender o imóvel por 45, você vai pagar imposto. Então, esses 5 gera 34% de passivo fiscal diferido, para refletir o fato que se você vender exatamente pelo valor justo, para fins contábeis não tem ganho de capital, mas para fins fiscais tem. Tá? Então, tem que criar o diferido, é só 34%. Tá? Você vai lá e cria, e o efeito líquido vira 66%. Reconhece o aluguel e a mesma coisa tem que levar em conta a depreciação. Tá? A depreciação também vai gerar algum nível de diferido. Tá? Porque você não está reconhecendo a depreciação na contabilidade, mas para fins fiscais continua existindo depreciação. Então, o ativo está aqui por 45. Passou um ano, reduziu para 3. Então, eu venho aqui e reconheço uma desvalorização de 3 contra resultado, efeito dos diferidos novamente. No último ano, reduz para 37. Então, eu tenho mais uma redução de 5. Eu coloquei em vermelho 5. Meu ativo, propriedade para investimento, vale 37. Eventualmente, eu resolvo vender. Tá, eu não fiz a reclassificação, mas no momento que você resolve vender, você deveria jogar no estoque ou jogar no ativo não circulante mantido para venda. Tá? Eu não fiz isso para não complicar. E vendeu. Tá? Como você vendeu por 37, você tem uma perda de capital, tá? Porque você pagou 40, você tem uma dedutibilidade fiscal aí, tá? Então, seria isso, tá? Como contabiliza. Lucro de variação de valor justo pode constituir reserva de dividendos a pagar no futuro, lucro a realizar, tá? Não tem problema, só que lucro a realizar, a Assembleia tem que autorizar e realizou tem que pagar o dividendos, é marcado, tá? Não é uma reserva para destinação futura, acho que nem existe. É um lucro que é do acionista e quando virar caixa, quer dizer, quando você vende, você realiza. Tá? E só para finalizar essa parte de propriedade para investimento, transferência. Então, quando você transfere de uma classificação para outra, tá? Então, sempre tem que ter uma evidência, tem que ter um fato concreto, não uma mera opinião. Então, se eu quero alterar de propriedade para investimento, para imobilizado, o que é a evidência? A ocupação pelo proprietário. Eu alugava o imóvel e agora eu estou utilizando.
todos esses exemplos, pessoal, para ter algum efeito contábil, supõe-se que está utilizando valor justo, senão é meio irrelevante, é tudo o mesmo valor, não é só um débito e crédito, tá? Então, eu tenho uma propriedade para investimento a valor justo e agora ela se tornou imobilizado. O último valor justo é o primeiro custo do ativo imobilizado e eu começo a depreciar. Quer dizer, eu não estorno toda a marcação a mercado e mudo para imobilizado. Eu simplesmente pego o saldo que estava em propriedade para investimento, reclassifico para o imobilizado e começo a depreciar daí por diante. Ou eu começo a fazer obras com objetivo de venda, quer dizer, eu vou vender a propriedade para investimento, eu transfiro para o estoque. E a mesma coisa, o último valor justo é o primeiro custo do estoque. Tá? Então, esses dois exemplos foram de propriedade para investimento para fora, né? Foi quando eu tiro de propriedade para investimento e coloco como imobilizado ou como estoque. Os dois outros são o oposto. Não era uma propriedade para investimento e começa a ser uma propriedade para investimento. Então, o primeiro era o imobilizado, eu paro de utilizar o imobilizado e eu coloco para um aluguel ou para o futuro indefinido. Então, era o imobilizado ao custo menos depreciação e agora vira propriedade para investimento ao valor justo. Aí a norma dá uma situação ímpar, na minha opinião. Se o valor contábil do imobilizado for maior do que o valor justo, resulta numa perda, né? O valor contábil era 12, valor justo 10, eu vou abaixar de 12 para 10. Essa perda é resultado, é como se fosse um impairment. Se for uma situação inversa, eu estava contabilizado por 7, e o valor justo, quando sai do imobilizado e vai para a PPI, é 10, essa diferença de 7 para 10, esses 3, no caso, é hora, tá? Vai no hora, como se fosse uma reavaliação. Ao meu ver, o significado disso é para simular um pouco reavaliação, onde a perda é resultado e o ganho é no hora, tá? Minha opinião. E se você tratava como começa um arrendamento operacional, tá? Você está na norma lá de arrendamento, qualquer ganho ou prejuízo é resultado. Então, eu tenho um edifício, eu começo a alugar, passo para propriedade para investimento, aí não faz diferença. Então, tem uma diferença sutil aqui. Tá? Alguma pergunta aí dessa parte de propriedade para investimento, pessoal? Pessoal, vou passar a mudar aqui a apresentação. É obrigatório, Diogo. Várias empresas não divulgam, mas é obrigatório. Só que lembrar um conceito, tá? Eu acho que aqui é pouco aplicável esse conceito. Nota explicativa segue materialidade, tá? Então, por exemplo, eu sou uma empresa que vale bilhões, eu tenho uma sala alugada, que não é nada. Então, eu não preciso falar o valor justo em nota explicativa. Agora, eu sou um shopping center, eu uso o modelo do custo, aí eu preciso divulgar, porque é meu business. A Juliana, se eu não errei o nome, Juliana, há requisitos para avaliação? Depende. Você tem que seguir a norma de valor justo, que não é bem requisito, mas existem práticas de mercado, tá, para avaliação de valor justo. Pode ser feito internamente, pode para um terceiro. O mais importante é, independente de ter sido feito internamente ou por terceiros, é importante que isso precisa ser auditado, tá? Não é porque tem assinatura de um terceiro que está automaticamente correto. Então, o avaliador, o auditor, precisa ter alguém que entenda de avaliações, de práticas de mercado, tá? Existe orientações aí, somente em inglês, de como avalia a propriedade para investimento,
e precisa testar a razoabilidade da avaliação, tá? Independente de ser interno ou não. Normalmente é interno, mas existe bastante externo também. Tá? Deu para entender, Juliana? Alterou o nome aí, Juliana. Então, pessoal, mas deu para entender? Seria mais algum ponto de propriedade para investimento? Não, Gustavo, eu só compartilhar uma situação bem rápida aqui. Opa, você. Há alguns anos nós já auditamos algum tempo fundos imobiliários, né? E, e há 2 anos atrás nós fomos revisados pela CVM, né? Caiu um dos fundos, caiu lá numa seleção, né? Sim, E, inclusive, um dos requisitos, sorte que a gente tinha lá, no fim passamos, né? Deu tudo certo. Mas um dos requisitos era, que eles enfatizaram bastante, era a pesquisa da idoneidade do avaliador, né? Então, a gente tinha que ter uma documentação, além da revisão do cálculo, né? Que a gente atestasse lá na documentação que a gente avaliou, que o avaliador tinha condições de fazer a avaliação, né? isso é interessante. Alguém me passou uma regra, agora desculpa não lembrar quem foi, do Ibracon Nova, que é uma ISA lá de fora do Cruzeiro, que é das estimativas contábeis. E um dia eu vi esse documento, ele fala da idoneidade. Por exemplo, você está fazendo com uma pessoa que presta um monte de serviço para o próprio cliente, ou você está fazendo com um perito, pessoa física, que nunca fez uma avaliação de propriedade para investimento. O cara só está acostumado a fazer avaliação de imobilizado para reavaliação. Então, você tem que testar. Mas eles não pediram o papel de trabalho da revisão, do valor justo? Pediram todos os papéis de trabalho. Até porque o que eu vejo hoje, falando É. muito com Big Four, não em propriedade para investimento, mas em outras coisas de valor justo, é que eles fazem uma auditoria mesmo. Eu nunca vi esse papel de trabalho, mas eu mais ou menos já vi. Eles mostrarem no Excel como é que estão fazendo. Então, eles têm um checklist que tudo eles vão justificando. E tem coisa que eles não podem subentender. Tipo, a pessoa é assim. Não. Você tem que questionar quem avalia. Inclusive, falar, como é que se definiu a taxa de desconto? Que às vezes eu falo, pô, mas eu faço 10 vezes a mesma coisa para as mesmas pessoas, pergunto a mesma coisa. Eu falo, não, faz parte do procedimento de revisão. A gente teve que validar, na verdade, as principais premissas do laudo, meio a quatro mãos, junto com o administrador, né? Porque numa primeira análise, quem contrata, né? Quem é a primeira pessoa a ter o contato são os administradores, né? Sim, Então, daí a gente sentou com eles e falou assim: você concorda com essa premissa aqui em relação aos outros fundos que vocês administram? Faz sentido? É de mercado? Está exagerado? Não está? Então, a gente foi justificando premissa a premissa, né? E ali no nosso papel de trabalho, a gente fundamentou como se o administrador também estivesse concordando, né? Com aqueles premissas utilizadas lá na avaliação. na avaliação. O Edu, eu estava até vendo, ele não está online, mas ele fez o trabalho para uma empresa que tinha propriedade para investimento, acho que era um fundo também, assim, imobiliário. E aí eles tiveram muito problema com a auditoria, não o Edu, quem veio antes. Nosso não era bem esse o trabalho, porque era uma dessas empresas, tá? Era uma dessas mais famosas de avaliação, que eles não forneciam para auditoria. Como que eles chegaram no indicador que chama cap rate, que é o percentual que você paga de aluguel em relação ao valor de mercado? Eles falavam que era uma base interna, acho que é a mais famosa de fazer mobilizado, e não podiam fornecer. A auditoria quase ressalvou o balanço, porque falou: não posso aceitar uma taxa de meio de 1% baseado na experiência própria do avaliador. Fala que foi um negócio bem estressante para a auditoria aceitar e o avaliador não abrir o jogo. Então é importante o auditor sempre mostrar para a empresa que para escolher empresas que sabem que isso vai ser auditado, né? Que não vão deixar de responder todas as dúvidas, que a consultoria, no mínimo, mande em planilha as coisas, mesmo que seja sem fórmula. Porque senão dá problema para o auditor. Se só vê o laudo assim, não dá para auditar o laudo só. É muito complicado, você tem que ver de onde veio as informações. Então, acho que é uma coisa que tem que tomar cuidado hoje, a auditoria de valor justo.
E do que você falou mais ainda, né? Porque é todo o ativo da empresa, né? Basicamente. E aí você sempre tenta ver essa regra aí de estimativa, que eu acho que precisa preencher tudo, tá? É bastante coisa. Pelo menos quando eu tive que responder para uma empresa, é muita pergunta que vem. Eu acho que eles copiam do COB. Vou atualizar ali. É uma regra, alguém de Ribeirão que eu acho que me mandou essa regra nova. Posso até te caminhar, eu tenho ela aqui, em algum lugar. Legal. Agora a gente vai falar de intangível. O que eu armei, eu pus de estratégia é não repetir o que já tem de mobilizado, como calculo o custo, tal, mais do que é diferente, tá? Então, para não ficar uma aula muito repetitiva, é um pouco do que é diferente. Então, hoje, o intangível ele é visto como a grande fator diferencial entre valor contábil e valor econômico de uma empresa. Por quê? Porque raramente eu consigo reconhecer algum ativo intangível gerado internamente. Eu não consigo pôr a minha marca, eu não consigo pôr a minha workforce, né, minha mão de obra, os meus funcionários no balanço. Então, o intangível é visto como grande gap entre valor econômico e valor contábil. Mas nem por isso quem faz valor econômico é a favor de ter intangível no balanço. O intangível no Brasil, ele surgiu em âmbito CVM um pouco antes das IFRS. Em âmbito lei das SAs, empresa não CVM, ele veio com a FRS. Então, muito do que na época da adoção virou intangível é o que a gente chamava de pré-operacional ou de ativo diferido, não ativo fiscal diferido, de ativo diferido. Então, é uma coisa relativamente nova e a gente vai ver nesse item C que é uma grande divergência para o US GAAP, a norma de intangível. Tá? Então, o que eu comentei está aqui. Se a gente pegar empresas como Coca, Microsoft e Apple, provavelmente o ativo mais valioso da empresa é a marca. Tá? Existem N pesquisas de mercado falando as marcas mais valiosas, falando que uma marca vale de 10% a 20% do valor da empresa. Tá? Isso tem um monte aí da Interbrand, principalmente. Só que a contabilidade ela tem uma restrição muito grande para reconhecer intangível, porque hoje ela vive do regime do custo, né? Então, o imobilizado, quanto custou para fabricar, para construir? É fácil, está vendo o imobilizado. Agora, quanto gastou de branding para gerar uma marca? Não tem como saber, nem pelo regime do custo, que sabe pelo valor justo, né? Porque o custo eu teria que tirar uma despesa de marketing do resultado e ativar. Mas essa despesa de marketing, com certeza, ajudou a fazer as vendas atuais. Então, eu não tenho confiança para ter uma estimativa do custo. Então, acaba que, via de regra, empresas normais, elas não conseguem reconhecer intangível. Mas eu consigo reconhecer essa mesma marca quando eu compro uma marca. Então, existem operações no mercado onde uma marca foi adquirida. Por exemplo, a gente aqui no escritório, acho que na época era eu e o Edu, não lembro se a Vanessa já estava aqui, a gente avaliou algumas marcas de café que a Camil comprou. Então, existem metodologias de avaliar valor justo de marca e existe venda de marca no mercado. Então, nesse caso, como eu paguei, eu sei o custo. Eu tenho a base do custo, porque eu comprei. Então, esse ativo entra. Ou, quando eu compro uma empresa como um todo, eu faço uma combinação de negócios, eu validei o todo. Essa parte do custo de aquisição eu consigo alocar a marca. Mas quando é dentro de uma combinação de negócio, eu reconheço a valor justo. Tá? É diferente de quando eu compro uma marca isolada que eu uso o custo. Quando é dentro de uma combinação de negócio, é valor justo. Então, acaba criando um certo problema. Quem gera marca internamente não tem marca, tem um PL menor do que quem compra a marca ou quem vive de M&A e vai juntando marca via aquisições de empresa. Então, acaba que perde um pouco de comparabilidade quem gera marcas internamente ou externamente, via compra individual ou via combinação de negócio. Via combinação de negócio é super tradicional marca. Inclusive, tem umas coisas que eu
não concordo muito, eu vejo que vai gerar problema tributário, que é marca ter vida útil, né? Eu acho um pouco estranho isso. Tá? Continuando, a lei das SAs define o que é marca, depois do FR... Marca não, desculpa, pessoal, intangível, né, nas contas de ativo, e ela fala bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia, quer dizer, bens incorpóreos que eu não tenho para venda, porque se for para venda é um estoque. Eu nem imagino muito bem o que seria um estoque de intangível, um estoque de licenças, né, sei lá. Inclusive fundo de comércio adquirido. Esse fundo de comércio, eu entendo que é o ágio, tá, pessoal? Que é o goodwill. Fundo de comércio pode ser a luva de loja alugada, tá? Aquela luva comercial. Eu não acho que aqui é a luva que ele está falando, eu acho que é o goodwill. E o intangível ele define de outro modo, que a gente vai acabar vendo aqui um pouco, que é isso é o que está na norma contábil. Intangível é um ativo não monetário, identificável, sem substância física. Tá? Então, o foco aqui, sem substância física, é um pouco lógico, né? Até o foco vai estar no identificável. Tá? Essa palavra é a mais importante dentro das IFRS para tentar se identificar um intangível. Para a gente reconhecer um intangível, ele tem que atender a definição de intangível e poder ser mensurado com confiança. Então, a gente tem 3 elementos que a gente precisa analisar, que é a identificabilidade, é o controle e é a geração de benefício econômico futuro. O mais importante e que dá mais dúvida é a identificabilidade. Então, esse conceito é muito utilizado quando a gente faz PPA, para identificar quais intangíveis vão gerar mais valia quando eu compro uma empresa. Tá? Esse é o conceito que mais se discute dentro de PPA, é identificável ou não. A identificabilidade pode vir de 2 formas. Ou, vou começar pelo de baixo, resultar de direitos legais, ou seja, via contrato, via direito de registro de marca, uma patente registrada, alguma coisa assim. Tá? Então, resulta de direito legal, tem uma proteção legal. Então, por exemplo, contextualizando isso dentro de PPA, que é onde combinação de negócios, que é onde surge a maioria dos intangíveis relevantes. Eu compro uma empresa que tem um contrato de aluguel super barato, então eu vou reconhecer um intangível, um contrato vantajoso. Tá? Ela tem um comodato, ela pode usar um imóvel sem pagar. Ou ela tem uma marca, a marca é registrada. Tá? Que são os mais comuns. E separável, embora não tenha um contrato, eu posso vender, transferir, licenciar ou alugar. Então, isso seria uma pesquisa. Eu estou pesquisando algo, internamente eu não consigo reconhecer uma pesquisa. Não pode, né? A gente vai ver mais para frente, pesquisa não pode ativar. Mas se eu comprar uma pesquisa, eu posso ativar. Por quê? Porque se eu comprei, alguém pode vender. Então, cumpre, tá? Então, a etapa de pesquisa internamente não pode, mas adquirida de um terceiro pode. Transferir, licenciar. Então, por exemplo, eu tenho uma patente que eu não registrei. É que eu não sei o termo que seria, mas é uma patente, eu tenho a fórmula da Coca, mas eu não registrei. Mas eu posso licenciar. Alguém pode produzir Coca, me paga e pode. Então, também entraria. Então, é sempre separável ou direito legal. Tá? E poderia para ativo intangível. Eu estou fazendo um software interno. Eu estou criando uma plataforma de venda online. Tá? Mas não são muitos intangíveis que eu conheço gerado internamente. E o goodwill? Então, o goodwill é aquele ativo meio no limite. Né? Então, o que fala? O goodwill que você pagou, uma transação foi validada pelo mercado, se entende que é identificável. Então, pode ficar no ativo. Tá? Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver ágio no ativo, até onde eu sei, desde a lei das SAs de 76.
muitos países no mundo, até as IFRS entrarem em vigor, a ágil era uma redutora do PL. Tá? Diversos países na Europa nunca aceitaram ágil no ativo, tá? Que falam que aquilo não é um ativo da empresa, é só um sobrepreço. Depois, controle. Para você controlar um recurso, você tem que poder obter todo o benefício econômico inerente àquele recurso e restringir o acesso de terceiros, tá? Então, isso serve para imobilizado, para estoque, para o que for, tá? Quando eu vejo intangível, eventualmente, discussão que dá para o dentro de combinação de negócio, eu tenho controle sobre a mão de obra, eu deveria reconhecer o intangível, porque todo mundo fala aí que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Não, porque eu não tenho controle sobre os funcionários. O funcionário tem o direito de sair quando ele bem quiser, ele pode sair, então eu não tenho controle. Tá? A discussão foi tanta sobre isso que é um dos intangíveis que o CPC 15 trata especificamente. Tá? Outro que está à discussão é software. Tá? Então, software, se eu compro o direito de utilizar um software por 2 anos, eu posso ter um intangível, um direito de uso. Tá? Se eu compro o software, o código-fonte daquele software, aí eu uso a vida útil normal, eu esqueço do contrato. Tá? Então, se eu contrato um software as a service, quer dizer, eu pago e uso, pago e uso. Eu só teria o intangível se eu paguei um período mais longo, tá? Seria um intangível que tem cara de despesa antecipada, tá? Agora, se eu compro o software, aí eu ponho no intangível. Se eu compro uma licença para usar o Windows por 1 ano, eu ponho no meu intangível, tá? Só cuidado quando é tipo SaaS, que você paga 1 mês para usar o mês, 1 mês para usar o mês. Aquele negócio, você deixou de pagar, corta. Como se fosse economática, tá, pessoal? Um exemplo. E, por fim, a gente vai ver alguns exemplos de aplicação disso, tá? E benefício econômico futuro, eu não lembro se eu comentei imobilizado, lembrar que eu não estou falando de entrada de benefício econômico futuro, eu estou falando de geração. Então, eu posso pensar um intangível que gera fluxo de caixa ou um que reduz a saída de fluxo de caixa. Tá? Então, eu posso ser o intangível que reduz custo. Não tem problema nenhum, pode ser para os dois sentidos. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos, pessoal. Então, primeiro exemplo, uma entidade detém uma marca que foi adquirida de um terceiro. A marca tem proteção legal. Então, o exemplo que a gente já fez aqui, que é público, não tem problema, é a Camil. Ela foi lá e comprou diversas marcas de café, tipo a Bom Dia. Um exemplo aqui, foi lá e comprou. É identificável? Sim, tem um registro legal. Controle? Sim, você tem o direito legal, você tem o direito de estar utilizando. Gera benefício econômico? Sim, você vende produtos com aquela marca e evita de um competidor usar o produto com o mesmo nome. Tá? Essa prevenção é interessante. Se vocês pegarem, eu não entendo tão bem disso, mas o que eu li uma vez e que eu já escutei quando eu fui para o Sul, por exemplo, tem uma marca no Brasil, por exemplo, que pode usar o nome champanhe no produto que faz. Por quê? Porque no Brasil não estava prevenido, né, o uso da marca champanhe que tem na França, que é só o que vem de uma região. Mas no Brasil tem uma marca que pode usar, quer dizer, ela foi antes da champanhe, o nome francês, se prevenir, eles conseguiram o direito de usar. Porque champanhe, em teoria, é feita na região da Champagne, né? E ativo não monetário? Sim, né? Você não consegue pegar uma marca. Então, é um intangível. Como foi adquirido de um competidor, é um intangível. Uma entidade administra um website. O website gera receita por meio de propaganda. Então, é identificável? Sim, o site é seu. Tem controle? Sim, o site é registrado, né? Não é algo livre. Benefício econômico? Sim, as propagandas, que eu acho que geram um bom
benefício. Um dia eu estava vendo aí quanto que aqueles pessoal que tem lá no Instagram ganha, é impressionante o quanto que eles ganham por post. É um item não monetário? Sim, né? Eu não consigo pegar o software. Então, aqui eu nem estou discutindo qual o custo do software, qual o valor contábil. Eu estou definindo se é ou não intangível. Essa parte de qual custo, aí é outros 500, não é tão fácil, a gente vai ver mais para frente. Depois, entidade tem uma licença para operar 20 táxis. As licenças são transferíveis. Então, isso aqui não é o que ocorre, pelo menos em São Paulo. Licença de táxi em São Paulo não é transferível. Então, direito legal tem. E ainda você pode vender. Controle, sim, você pode operar 20 táxis legalmente. Benefício econômico, sim, você cobra das pessoas que usam o táxi. E aqui você poderia vender. Só que aí que é o ponto. Se você tem licença de táxi e não usa, o seu objetivo é vender, você é um middleman aí que você vende, então a licença de táxi deveria estar no estoque e não no intangível. Item não monetário? Sim. Então, lembrar, se o objetivo é vender, isso é um estoque de intangível. É um pouco estranho, mas é um estoque de intangível. Se o objetivo é operar a frota de táxi, aí é um intangível. Tá? Eu literalmente não, Adriano, isso que é um negócio que eu achei interessante. Fomos contratados por um youtuber, não existe nada no intangível dele, entendemos que deveria ter. Eu tenho dúvidas se deveria ter, porque eu penso assim, que custo que ele tem que atende à definição de intangível? Pode ter, eu não conheço, não tenho nem ideia como que é um balanço de um youtuber. Mas ele poderia ter, porque o conteúdo que ele cria, ele pode vender, né? Ele pode negociar, ele tem direito autoral, então, eventualmente, os conteúdos podem ter. Nesse sentido que você acha que é o intangível, Adriana? Eu acho que aí, se ele pagou a licença, poderia ter sim, tá? É bastante recente, bom dia a todos, e não Com é difícil de certeza. encontrar alguma referência, né, quando a gente pesquisa, mas tem muito valor, né? O que ele cria tem muito valor, a geração de caixa dele é bastante grande, então por isso que a gente ficou pensando em como adaptar esse balanço para refletir justamente esse valor que ele É, tem, né? então, mas tem que ver o que tem de ativos, né? Eu acho que licença pode ser e o conteúdo pode ser também. Tá? Eu acho que tem uma interpretação que fala de website, que eventualmente dá para usar por analogia. Tem uma IFRIC que é sobre custos relacionados ao website. Não sei se tem em português ou só em inglês. Não sei se está vigente, mas que pode dar alguma orientação. Beleza, obrigada. Imagina. E outro que se discute de intangível é dentro do âmbito de clube de futebol, né? Quando que o jogador de futebol é intangível, quando não é. Isso não é IFRS, mas é uma regra do CRC, feita posteriormente às IFRS. Então, em tese, deveria estar dentro do intangível. Sim, deveria estar alinhada à norma de intangível. Eu posso, Juliana, eu vou chegar mais no final nisso, tá? Amortização, tá? Um pouco no final eu falo. Tá? É, Então, só continuando, uma entidade que possui um ativo intangível referente ao relacionamento com o cliente, este foi adquirido por meio de propaganda. Então, você conseguiu fidelizar os clientes. Isso vale muito, tá? Se espera que os clientes continuem a negociar. Isso é o intangível? Então, a gente está falando do bem, a gente não está falando como ele foi adquirido. É identificável? Sim, a transação com clientes. Controle não existe. O cliente pode sair e parar de negociar com a empresa. Benefício econômico futuro? Sim. Item não monetário? Sim. Eu já respondo, Gerba, seu ponto.
Aqui é uma dúvida que eu fico toda vez quando eu faço combinação de negócios. Quando você compra uma empresa, o ativo mais importante, em geral, para uma empresa que é B2C, tá, normalmente, é a carteira de cliente, é o relacionamento, é a venda que você ainda não fez para o cliente. Eu entendo que não tem controle, principalmente se gerado internamente. Mas o CPC 15 fala que tem. Ele fala que se você tem o contato dessa pessoa e essa pessoa volta sempre, isso é um intangível. Mas só é um intangível dentro de combinação de negócio e porque tem um comando específico na norma falando que é, tá? Então, uma das coisas que a gente mais avalia aqui no escritório, porque a gente não precisa justificar muita coisa, tá? Porque a própria norma fala que é. Tá bem como se você é um provedor de internet, a carteira de cliente de você não é um intangível internamente, mas quando você compra a empresa é. É o fato do cliente continuar na carteira de internet sua. Então, esse é bem contestado, tá? Mas a norma de combinação de negócio entende que é separável isso, tá? Mas, para mim, a norma só é aplicável à combinação de negócios. O Jarbas perguntou, vocês já se depararam com algum caso onde a empresa adquire carteira de trabalho, assume a força de trabalho, contratos de serviços direcionados sem adquirir o CNPJ? Eu já, Jarbas. Não, o que eu vi não tinha força de trabalho, tá? Mas acho que força de trabalho aumenta o que eu vou falar. Para mim, essa operação pode estar dentro do CPC 15. O CPC 15 chama combinação de negócios e não aquisição de empresas. Então, se esse conjunto de ativos adquiridos, eles constituem um negócio, ou seja, tem inputs, processos e outputs, eles podem sim ser considerados um negócio, tá? Não tem problema. O importante aqui é que já tenha, como tem funcionários já trabalhando, é mais um ponto, tá? Então, são diversos ativos diferentes. Se eles forem interligados, se eles tiverem uma associação, não forem coisas separadas, que parece ser o caso, que o valor todo não esteja num ativo só. Mas que a norma fala, se isso já tenha produzindo um output relevante, quer dizer, já tenha interação, isso é uma combinação de negócios. Então, eu teria que avaliar a carteira de clientes e os contratos. A força de trabalho fica fora. Tá? Eu avalio a carteira de cliente e o contrato, eu não sei que contrato que é, mas eventualmente os contratos, só pelo nome contrato já dá para ver. Mas o contrato só tem valor se tiver um preço alto, a valor justo. Comparo com o valor pago, pode dar uma compra vantajosa. Só que essa compra vantajosa tem que tomar cuidado com o tratamento tributário. Ou paga imposto, ou você vai ter que ajustar as amortizações. Mas eu acho estranho da compra vantajosa. E por que eu acho estranho da compra vantajosa? Porque eu acho que quando a pessoa paga, ela pagou a força de trabalho. Mas a força de trabalho não vira um intangível. Então, quer dizer, o valor justo dos outros ativos tem que ser tão alto que compense o quanto pagou pela força de trabalho. Tá? Mas reconheceu a força de trabalho, Jarbas, ou não? Não como intangível? Então, esses contratos geram intangível e a carteira de cliente também. Tá? O que não gera intangível é a força de trabalho. Por isso que eu estou achando estranho da compra vantajosa. Tá? Se for cliente seu, Jarbas, não. Tem que tirar, Jarbas. Isso é erro contábil. Tá? O próprio CPC 15 manda tirar. Tá? Então, não pode ter que baixar a força de trabalho. Tá? Eu não sou jurista, mas eu acho que você não pode vender uma força de trabalho e obrigar os funcionários a ficarem. Tá? Você não é o funcionário, você não pode obrigar ele a ficar. Então, não deveria reconhecer. E sempre que dá compra vantajosa, precisa fazer um sanity check, precisa revisar tudo, tá? Para ver se realmente tem. Mas a força de trabalho não pode, tá? Isso está explícito no CPC 15, não tem como. E lembrar que, para fins tributários, não tem nada a ver com o ágio ou com a compra vantajosa fiscal. E que esse negócio de dar compra vantajosa
dá problema, tá? Já adiantando, para o fiscal. Porque não é uma combinação de negócio, o fisco pode ir lá e tributar. Lembrar que compra vantajosa é reconhecida no resultado. Então, tem chance do fisco tributar e pronto, tá? Isso, bastante chance. Tá? Mas se fosse você, eu tentaria ver de baixar, tá? Essa força de trabalho. Isso não tem base nenhuma, tá? Isso é preto no branco, não é nem subjetivo. Depois, falando nisso, tá aqui, tá? Acho que o exemplo. Uma entidade possui uma equipe de funcionários altamente especializada. É esperado que eles continuem na empresa. Identificável? Sim. É uma equipe de funcionário que se espera que eles continuem trabalhando. Existe controle? Não. O funcionário sai quando quer, né? Você não consegue pôr uma trava no funcionário. Você consegue pôr sim um pagamento de luva para o funcionário ficar. Se ele sai, ele perde a luva, mas não pode manter. Benefício futuro? Sim. Acho que está um pouco errado isso, mas espera-se que o serviço deles gere benefício. Item não monetário? Não é monetário, né? As pessoas. Embora você veja ela, a força de trabalho não é monetário. Mas não pode reconhecer equipe porque não tem controle, tá? Não pode. O que eventualmente pode é uma luva que você pagou, que é um pagamento antecipado, que é uma remuneração antecipada. Mas o funcionário não. Tá? E, por fim, esse aqui, sem querer, eu meio que adiantei dentro de outro contexto, que é uma entidade negocia licenças de pesca. No início do ano, foram adquiridas 500 licenças de pesca para 2 toneladas de peixe cada. A entidade atua vendendo as licenças com margem de lucro. Ela nem mesmo possui barcos para pescar e nem a intenção. Então, embora seja um intangível, identificado, controlado, que vai gerar benefício futuro, sem propriedade física, isso não é um intangível, porque ele é destinado para venda, então é um estoque. O do ativo intangível aqui, ele é feito para vender, é como se fosse um carro próprio e um carro de uma concessionária de veículo. Tá? Então, mesmo que atenda à definição de intangível, não é um intangível, e sim um estoque. Tá? Então, pode existir estoque de intangível. Eu nunca vi, mas pode existir. Não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui foram alguns exemplos de reconhecimento. Tá. Agora, para estar reconhecendo o intangível, tem que atender a definição de intangível, que é tudo que a gente discutiu. Então, a gente está falando, é o intangível. A gente não estava nem falando de reconhecer ou não. Está falando de ser um intangível. Depois, for provável que os benefícios econômicos fluirão para a entidade, isso é para todo ativo. Quer dizer, se não vale nada, eu nem reconheço. O custo do ativo possa ser mensurado com confiança? Custo, não valor justo. Então, se entende que muitos ativos internos não cumprem essa definição. Marca, carteira de cliente e outras coisas não cumprem esse critério. Ágio gerado internamente, também não cumpre. Eu não posso falar, pô, o valor de mercado da minha empresa é 12, meu PL é 10. Então, eu vou reconhecer 2 de goodwill. Não pode, porque você não sabe o quanto custou para gerar esse 2. Tá? Depois eu vou falar de atividade de P&D, é um tratamento à parte, tá? Pesquisa e desenvolvimento tem um tratamento à parte. E o intangível interessante é contrato de concessão. A gente vai falar disso mais para frente, mas é um intangível que é mais relevante que existe, é contrato de concessão. Então, se entende que para determinadas concessões, tipo energia elétrica, estrada, saneamento, alguns saneamentos, você tem só a gestão, você é o operador de uma infraestrutura prestando um serviço público em nome do poder concedente.
mas você não tem controle sobre aquele ativo imobilizado. Eu não posso falar numa estrada que de final de semana a estrada fica fechada. Eu não posso, porque quem controla a estrada é o poder concedente, é o governo federal ou estadual. Eu não posso aumentar o preço de um pedágio ou uma conta de energia ou uma conta de gás. Então, para as concessões, o que a empresa, o concessionário reconhece é um ativo intangível, que ele representa um direito de operar uma infraestrutura do governo e de poder cobrar por isso. Então, não tem-se mais imobilizado de concessão no balanço quando ela cumpre o critério contábil de concessão, que não é o mesmo do jurídico, tá? Então, eu tenho sim o intangível, que é o direito de operar uma infraestrutura, e não a infraestrutura. Então, se a gente olhar o governo do Estado, o balanço do governo do Estado de São Paulo, do Brasil, né, do nível federal, as estradas estão ali dentro. Tá lá no imobilizado delas. Aí eles têm um passivo, que eles estão cedendo para a iniciativa privada operar. Mas o imobilizado, a estrada, a empresa de saneamento, de energia elétrica, estão no balanço da União ou dos estados, ou deveriam estar. Tá? Questão de goodwill gerado internamente, tomar bastante cuidado, tá? Tem muita sacanagem. Tá? Eu vender intangível para uma empresa do grupo econômico não faz surgir o intangível no consolidado, tá? Isso é uma coisa que eu já vi. Você fala, eu vendo o intangível para uma subsidiária e no consolidado aparece. Não, isso é besteira. Você nem reconhece em lugar nenhum isso. Não dá o efeito desejado, tá? Só uma vez pediram um parecer na FPCAF e a gente falou que não tinha como, tá? Isso era criatividade contábil. Tá? Depois, eu posso reconhecer o intangível de 4 formas, fora P&D. Eu posso adquirir ele separadamente, então ele segue os critérios de custo mais ou menos igual ao ativo imobilizado. Tá? Eu posso adquirir, então ele fica ao custo. Tá? É comum a auditoria mandar fazer um cheque. Fala assim, ó, você pagou 100, avalie o valor justo. Se o valor justo der mais de 100, ok, reconhece por 100. Se o valor justo dá menos de 100, essa diferença do quanto você pagou para o valor justo, você despesa no resultado imediatamente. Então, isso é uma coisa muito comum de auditoria pedir, tá? Quando a empresa compra o intangível, uma marca, um intangível assim, ela pede para testar se o custo é superior ao valor justo. Se for, manda baixar. Subvenção governamental, eu nunca vi na prática, mas seria o governo te dar uma licença de operar rádio. Tá? Subvenção governamental, o intangível recebido pode ser a valor justo ou o valor da transação. Livre escolha. Ou permuta de ativo, eu entrego um carro em troca de uma marca. Tá? Toda permuta de itens, seja para fim de receita, de mobilizado, de estoque ou de intangível, segue o mesmo racional. Se essa permuta tiver essência econômica, eu não estiver trocando ar por ar, mas tiver a capacidade de alterar o fluxo de caixa do ativo, entre os dois ativos, é uma permuta contábil. O valor do ativo que é reconhecido, ele tem uma hierarquia em todas as normas que é a mesma. O ativo recebido, idealmente, ele é reconhecido pelo seu valor justo. Se você não souber o valor justo do ativo que você está recebendo, você vai para o nível 2, que é pelo valor justo do ativo que você está cedendo. Se você não sabe o valor justo do ativo que você está cedendo, você vai para o nível 3 e faz pelo valor contábil do ativo que você está cedendo. Então, no nível 1, você cede um ativo que vale 10, o valor justo é 12. Você reconhece um ganho de 2 no resultado com a permuta e o ativo recebido entra por 12. Você não sabe o valor justo do ativo recebido, mas você sabe que aquele ativo contábil que tem valor contábil de 10 tem valor justo de 11. Então, o ativo que você recebeu é reconhecido por 11 e essa diferença de 1 é resultado. Se você não sabe o valor justo de nenhum dos dois, você reconhece por 10 do ativo recebido sem efeito nenhum no resultado.
Tá? Aonde eu vejo mais permuta? Em concessões. Quando eu compro o direito de construir uma estrada, o que eu faço intuitivamente com o governo? Eu construo uma estrada para o governo reconhece no balanço dele. E eu reconheço o intangível, que é o direito de operar a estrada, cobrar pedágio e o pedágio recuperar tanto o CAPEX como o OPEX da empresa, tanto o custo de construção quanto de operação. Então, é uma permuta. Eu estou entregando para o governo uma infraestrutura e ele está me entregando um intangível, um direito de operar a estrada. Por isso que, no mundo ideal, eu deveria reconhecer o meu intangível pelo custo, mais uma pequena margem de lucro. Por quê? Porque se eu fosse vender em dinheiro, eu iria cobrar uma margem de lucro. Tá? Mas a gente vai falar isso mais quando estiver falando de FRIC 12 nas últimas aulas. Tá? Então, eu tenho esses 4 métodos. Esse é valor justo, esse é valor justo, esse é valor justo e esse é custo. O valor justo é o preferencial, mas poderia usar custo da transação e esse poderia usar valor justo do bem que foi cedido ou o valor contábil do cedido, a depender do nível de informação. Aqui é livre escolha, ou é valor justo ou é valor da transação. Eu nunca vi isso na prática, tá? Então eu não consigo nem falar com a prática de mercado. Então eu fiz 7 exemplos semelhantes aqui, tá? Só para testar um pouco do que está do outro lado. Então, uma entidade desenvolve internamente uma marca bem-sucedida, que permite com que ela cobre um prêmio no preço de seus produtos. A entidade continua por gastar um valor relevante na manutenção e ampliação da marca, que a gente chama de brand. Esse custo não pode ativar, porque você não tem confiança de quanto dessa despesa de brand foi para melhorar a marca, quanto foi para fazer as vendas atuais. Então, não pode. Essa é uma grande limitação da contabilidade. Mas é melhor não contabilizar do que contabilizar algo que não tem nenhuma confiança, que não é verificável, que não é nem mesmo auditável. Então, esse não pode. Agora, uma entidade adquire uma marca de um competidor. Foi pago 500 mil. A entidade se aproveita da marca para cobrar um prêmio. Sim, então pode. Tá? Em tese, a marca tem 2 benefícios econômicos. Ela aumenta o valor que você pode vender um produto e a quantidade que você pode vender do produto. Então, aqui pode. Que regime que eu uso? Custo. Tá? Quando eu adquiro uma marca, eu não posso usar valor justo. Se eu adquirir uma marca isoladamente, eu uso o regime do custo. Tá? E o exemplo 9, uma empresa adquire um competidor com uma marca extremamente forte, tanto da empresa como de seus produtos. Eu posso reconhecer dentro da PPA, dentro da combinação de negócios, tanto a marca da empresa como do produto. Não é comum ter marca das 2 coisas ao mesmo tempo. É mais comum você ter marca da empresa. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o produto e a empresa se confundem. Você não consegue segregar. Você não tem a marca da empresa sem ela ter o produto, ou você não tem a marca do produto se não tiver uma empresa. É óbvio que o Unilever é uma exceção. A Unilever tem um valor e todos os produtos têm valor também. Você poderia vender a marca Unilever sem vender os produtos. Você poderia vender a marca de um produto sem vender a Unilever, como já ocorreu. Mas é uma exceção. A maioria das empresas está anexada. Tipo Coca-Cola. O que vale a marca Coca-Cola empresa e a marca produto? É a mesma coisa, né? Tá? Então, isso é um trabalho interessante das PPAs, ver onde está o valor. Tá? Então, até aqui, antes de começar a falar de P&D, deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Ô, Gustavo, eu Opa, Diogo. tenho 2 dúvidas, na verdade. Aqui temos um caso aqui que uma empresa adquire a outra sem o CNPJ, sabe? Só o negócio. Os ativos são identificáveis todos, imobilizados, etc. Essa diferença
é o ágil e eu posso amortizar? Essa é a primeira. É assim, você tem que ver na norma do CPC 15 se atende à definição de negócio, ou se é uma compra de ativos isoladas. Não é uma análise tão fácil, tá? Se for uma combinação de negócio, você faz tudo a valor justo e, eventualmente, reconhece o ágio. O ágio não é amortizado. Mas esse ágio nunca vai ser dedutível fiscalmente também, por não Certo, representar a mas participação essa aqui que societária. adquire, ela é PMI, né? No caso. Aí lá no Tá. CPC, aí lá no CPC, lá ele fala de no máximo 10 anos de amortizar o intangível. O CPC-PME, ele tem uma premissa que, se você não consegue identificar a vida útil, você usa 10 anos. E ele tem uma premissa que você amortiza o ágio em 10 anos, só no PME. Só que tem que excluir no LALUR, se for lucro real isso, tá? Certo. A outra dúvida é em relação a startups, por exemplo. Temos algum caso aqui que a startup ela tem um fundo de investimento em cima, certo? Certo. Aí lá no PME também fala dessa situação do intangível, né? Da relação da amortização. A prática contábil, pelo fato de ter esse fundo em cima, ela deveria ser CPC full ou pegar O o fundo é PMI? grande, o fundo é full, ele tem É, tamanho para ser full. Então, sim. é assim, o indivíduo, a empresa de baixo pode usar o PME. Pode, mas daí ela vai ter que criar outro balanço IFRS full para o fundo. O que eu já vi de alguns fundos que eu já conversei, tem um fundo aqui em São Paulo que eu conheço bem, que é igualzinho aí, chama Futurum, faz isso. Ele compra empresas que têm um intangível. É já adotar o full na cabeça dessas empresas, para não ter... Porque, primeiro, que a empresa, uma hora, pode não ser mais PME. E outra é porque ele precisa consolidar como full por causa dos bancos. Então, uma recomendação é já fazer, porque senão você faz 2 gaps e uma hora vira full na empresa, startup. Se ela vingar, ela vira full, né? Só que aí eu vou mostrar como que reconhece esses intangíveis de startup. Não basta ela gastar para ser intangível, tá? Certinho. Era isso mesmo. Tá bom. Ô, Diogo, a Então, gente tem também aqui algumas situações bem semelhantes e o que a gente sugere para a empresa, né, é que ela, quando ela tem muito desenvolvimento interno ou está numa fase de desenvolvimento, é que ela, independente de requerido ou não pelo fundo, que ela já se posicione como full, porque essas empresas elas chegam a passar às vezes 2, 3 anos só de dispêndio, né, sem gerar resultado, desenvolvendo a ferramenta. E se ela não adotar o full desde o início, ela não tem condições de ativar isso, né? aí veio uma Aí, ressalva quando vira full, né? é, e aí você olha lá para qualquer método de avaliação tradicional não é aplicável, né? Porque a empresa, todo o gasto de desenvolvimento transitou pelo resultado como despesa. Se você for querer fazer um fluxo de caixa descontado ou algum outro método mais tradicional, não é possível. E é por isso que essas empresas, quando vai numa avaliação de negócio aí de mercado, elas acabam tendo que utilizar múltiplos, algum outro critério aí, porque não há um reflexo adequado aí, pelo menos na minha opinião, né? Dos ativos, do próprio PL, né? Fica distorcido por conta desses anos aí que ela investiu em desenvolvimento e não está refletido. É porque elas nem querem, na maioria das vezes, né? Ela quer mesmo ter esse prejuízo aí contínuo aí, até mesmo para ter os novos aportes, né? Etc, né? É bem complicado mesmo. Só que o problema, se virar full, tem que refazer tudo retroativo, que eu vou mostrar. O desenvolvimento não é uma escolha contábil ativar, é uma obrigação contábil. E os fundos, muitas vezes, não gostam disso, porque isso pode ser gerenciamento de resultado. Enquanto não é operacional, você despesa tudo. Aí, quando vira operacional, dá um EBITDA gigantesco, porque tudo que gastou para gerar aquela solução não está mais... Um EBITDA não, um lucro gigantesco, não está mais aparecendo no resultado. Então, um fundo que eu conheço bem grande de São Paulo, eles não gostam da prática de não ativar.
Inclusive, eles pediram laudo para a gente para eles forçarem os contadores a ativarem. Então, acho que a melhor coisa é ir ativando, mas tem critérios complexos, tá? Se a startup não tiver controle interno, ela não consegue ativar. É exatamente o que a gente vai ver agora, tá? Para marcar essa parte do P&D. Mas o importante é, se o controlador faz full, tem que consolidar só IFRS full, tá? Não pode misturar, isso vai estar mais para frente em consolidação, mas já vale desde aqui. Então, o que acontece quando eu falo de atividade de P&D, que eu acho que é um pouco do que o Diogo estava contextualizando, imagino eu, com startup, e o Moacir também. Que a gente tem atividade de pesquisa e desenvolvimento, né? Que agora o pessoal põe até um I, né, de inovação. Então, aqui, isso aqui é uma grande diferença para o US-GAAP. Tá? E aí, principalmente farmacêutica, ela fica com 2 balanços, IFRS e US-GAAP, fica completamente diferente. Que é o quê? Quando a gente olha a atividade de pesquisa e desenvolvimento, a FRS fala assim, começa a olhar em que ponto esse processo de P&D começa a cumprir a definição de ativo intangível, ou seja, que ponto que atende à definição de intangível, que o custo é mensurado com confiança e, principalmente, o mais importante, que eu consigo ter razoável segurança sobre a geração de benefício econômico. Quando eu cumpro esse ponto da provável geração de benefício econômico, contabilmente é quando eu passo da etapa de pesquisa para desenvolvimento, que não necessariamente é a mesma visão do engenheiro, do pessoal de P&D. É um P&D contábil, vamos por assim. Então, o que diferencia na contabilidade a pesquisa do desenvolvimento? O fato de poder comprovar com razoável segurança a geração de benefício econômico. Então, quando está na fase de pesquisa, eu não consigo comprovar, despeso tudo, coloco tudo no resultado. Passou para desenvolvimento, eu ativo tudo, até o ativo estar nas condições pretendidas pela administração. A gente vai mostrar um pouco isso. Para comprovar isso, tá, para ver a mudança de pesquisa para desenvolvimento na ótica contábil, eu tenho que cumprir esses 6 critérios concomitantemente. Os 5 primeiros têm a ver com a geração de fluxo de caixa, né, o benefício econômico, e o último com a capacidade de detectar, de identificar os custos. Tá? Então, eu preciso provar que tem viabilidade técnica. Eu preciso provar que eu tenho a intenção de concluir esse desenvolvimento, que eu tenho a capacidade de usar esse ativo. Quer dizer, eu não vou criar um negócio bom, mas que eu não consigo usar. Eu tenho que provar como que com essa capacidade eu vou gerar benefício econômico. E eu mostrar que eu consigo terminar o projeto, que eu tenho disponibilidade de recursos, tanto de know-how quanto financeiro, para concluir. Então, esses 5 critérios ele tem muito a ver com a geração de benefício econômico. Como que se comprova isso? Você tem que criar um dossiê, tá? Um laudo contábil interno, um relatório, uma nota técnica que comprove isso. Via de regra, isso é feito com base no business plan da empresa. Tá? A empresa usa o próprio business plan, o orçamento dela, para comprovar. Tá? A prática fala que é para comprovar assim. E a capacidade de mensurar o custo com confiança é a empresa ter centro de custo eficaz. Tá? Você ter despesa por projeto e não despesa com P&D, é você criar tudo isso. Por que é importante? Porque isso é uma obrigação contábil. Você tem desenvolvimento e não ativa porque você não tem o controle, entre aspas, aí o azar é seu, a ressalva é sua no balanço. Tá? Você tem a obrigação de conseguir ter esses níveis de controle. Tá? Eu não posso falar, eu não tenho controle, então não reconheço. Não. Não é uma política voluntária, é involuntária, está na norma. Você tem que mostrar sempre se cumpriu ou não cumpriu. Você não pode fingir que não sabe, você tem que ir atrás. Tá, uma época eu estava dando um treinamento na Fiat, grande, que era para as concessionárias, e o pessoal falou, a Fiat
teve que perder muito tempo no Brasil para conseguir adotar essa norma e não tomar ressalva. Por quê? Porque eles não tinham controle nenhum, eles falavam, eu não consigo comprovar nada disso, então é pesquisa para sempre. A auditoria falou, não, é ressalva para sempre, não pesquisa para sempre. É sua obrigação conseguir segregar isso. E aí fala, fora que você segrega isso quando você manda a informação para a Itália, né? Você já deveria estar segregando. Então, aqui é uma obrigação, não é uma opção da empresa. A gente vai falar um pouco mais dessa parte de P&D ainda. Tá? Então, alguns exemplos de pesquisa. Atividades destinadas à obtenção de um novo conhecimento. Busca, avaliação e seleção final das aplicações das pesquisas. Busca por matéria alternativa, processos, produtos. Quer dizer, você ainda não definiu a concepção final da sua pesquisa. Formulação de projeto, avaliação. Quer dizer, você ainda está no projeto piloto, você não passou para o efetivo desenvolvimento daquelas soluções, daqueles achados. O desenvolvimento que está no próximo slide, ele é mais focado já na utilização das conclusões da pesquisa. Tá? Então, são só exemplos, está até na norma isso. Tá? Então, que é a construção de protótipos, você fazer as ferramentas, tudo que você vai precisar para conseguir concluir a tecnologia, você fazer o projeto piloto, você tentar construir alternativas, tá? Então já é o fato de você já estar fazendo, não estar mais pesquisando, você usar os achados da etapa de pesquisa no desenvolvimento. O desenvolvimento, a capitalização é obrigatória. Aqui está a diferença do US Gap. No US Gap, você não pode nem ativar pesquisa e nem desenvolvimento. Tá? Você é proibido de ativar os dois. E aí, o porquê que veio uma grande discussão sobre isso? Porque na Bolsa de Nova York, se você é um emissor americano, você é obrigado a usar o US Gap. Se você é um emissor de outro país, você pode usar IFRS e fazer uma nota de conciliação, desde que você adote as ISAs, né, as normas internacionais de auditoria. Aí o que acontece? Quando a gente compara uma empresa de medicamentos americana com uma europeia, o fato de ter um gap diferente muda muito o resultado dessas empresas, acaba que prejudica a comparação. Então, esse assunto bateram muito. Fala, pô, isso é um ponto que não devia ter diferença entre os gaps, porque eu tenho duas farmacêuticas que gastam bilhões de pesquisa em desenvolvimento, contabilizando essas despesas, esse principal gasto, dispêndio, de forma diferente. Então, essa é uma diferença grande do IFRS e o US-GAAP, e os ambos reguladores nunca falaram que tem qualquer intenção de harmonizar esse tratamento. Então, tende a ficar por muito tempo. Tentando fazer isso de um jeito mais gráfico, então eu tenho a etapa de pesquisa e desenvolvimento, que ele é antes do intangível virar operacional. Tá? Então, eu tenho uma regra para quando é pré-operacional e quando está operacional. Operacional, eu já saí do mundo da pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, quando eu estou na etapa de pesquisa e desenvolvimento, eu estou nessa área aqui da esquerda. Então, dentro da etapa pré-operacional, eu tenho a etapa de pesquisa e a etapa de desenvolvimento. Tá? A diferenciação, aqueles 6 critérios que eu mostrei. Basicamente, os 5 primeiros eram para comprovar a geração de benefício econômico futura, e a última, segregação de custo, é saber quanto está custando aquele desenvolvimento. Na etapa de pesquisa, é tudo despesa, todo o gasto é despesado na DRE. Na etapa de desenvolvimento, vira um intangível. O intangível fica pronto para o uso pretendido, ele sai da etapa pré-operacional e vai para a operacional. Na operacional, ele começa a ser amortizado pela vida útil.
Só que dentro da operacional, a gente continua fazendo investimentos naquele intangível. Aí chega numa parte bem sutil. Eu só posso debitar no intangível, tá? O que eu faço, ou seja, que aumenta a vida útil do ativo ou a capacidade de geração de benefício econômico. Se é uma coisa de manutenção, aí é despesa, tá? Então, aqui eu tenho que conseguir diferenciar. Tudo que é ampliação aumenta o valor do intangível, mas eu tenho que conseguir comprovar que aumenta a receita, a geração de benefício futuro, ou não. Se não aumenta a geração de benefício futuro ou a própria vida útil, é o que a gente chama de manutenção, é resultado. Exemplo prático que eu vejo no dia a dia aqui, e já tive muita discussão com a auditoria. Uma empresa de SaaS, tipo a Enjoei, mas no caso que eu vejo é uma empresa médica. Ela faz solução para compra e venda de remédio. O fornecedor anuncia o remédio, o hospital compra pela plataforma. É uma PaaS, Platform as a Service. Aí, quando eles criam a plataforma, eles têm bem definido essa etapa, tudo bem, começa a operar. Aí, tudo por Big Four é o ditado, por muito tempo eles reconheciam toda a despesa da equipe de P&D como ampliação do intangível. Aí veio a auditoria e falou, não quero, eu acho que uma parte disso é manutenção. Aí a empresa começou a perceber que não, que embora a auditoria tenha falado que é tudo manutenção, eles discordam, porque tem atividades claramente de manutenção, que é, por exemplo, deu um bug na plataforma, você liga para a empresa vai gastar um tempo para corrigir o bug. Ou algumas atualizações que são para funcionar um pouco melhor o software, tirar problema, tipo no aplicativo que a gente tem em app. Então, isso a empresa considera manutenção. Agora, eventualmente, eles estão criando linhas de receitas novas dentro da plataforma. Estão criando novos dispositivos, novos gadgets aí na linguagem deles. Isso é ampliação. Por um tempo, a auditoria concordou. Depois de um certo tempo, ela resolveu falar, não, joga tudo como resultado e pronto, tá? E aí deu muita discussão de o que mudou na empresa para ela estar ativando tudo e agora não está ativando nada. Então, a empresa ficou com o pé atrás, tá? Por quê? Porque isso foi uma correção de erro ou realmente mudou alguma coisa na atividade de P&D da empresa. Então, a empresa fala, eu faço o P&D do mesmo jeito. Isso não é política contábil, porque não é uma livre escolha. Eu não tenho a política A e a B, eu só tenho a A, que é ativar tudo que aumenta os benefícios econômicos futuros. Tá? A auditoria ficou meio com o pé atrás, mas eles mandaram continuar. Tá? Fazer o quê? Não ativar nada. O efeito disso vai ser péssimo, tá? Porque é uma empresa que faz uma plataforma, em 6 anos o intangível vai valer 0 da empresa, porque eles não deixam ativar nada, o intangível vai valer 0. Aí volta um pouco do que o Moacir comentou. Como que você entende uma plataforma que o intangível é 0? O que é o EBITDA dessa empresa se ele é consumido integralmente por P&D, o EBITDA? Tá? Então, a auditoria fez isso, a empresa tem um pouco de medo que a CVM vai se posicionar para republicar. Tá? Até hoje está passando. Mas esse foi um dos pontos que estressou tanto com a auditoria que eles acabaram mudando de Big Four, tá? De tanto que estressou. E é a mesma coisa, tem um fundo por trás, é bem parecido com o que vocês comentaram. Então, aqui já é problema, aqui é mais ainda. Tá? Outra coisa, se você não faz ampliação, eventualmente sua vida útil tende a diminuir. Para essas empresas que têm plataforma, que têm software gerado internamente, o que se usa muito para amortização é, sei lá, 5 anos, que é um padrão de mercado. Só que, em vez de você usar 20% do custo,
você sempre usa 20% do saldo líquido. Então, sei lá, o ativo vale 10. Primeiro ano, deprecia 20%, ele começa a valer 8. No segundo ano, você não deprecia 2, você deprecia 20% do 8, 1,6. E assim por diante, essa é a prática. Mas isso aqui dá muito problema, tá? Muito mesmo. Então, uma vez a Enjoei, aí que eu conheço o controller lá, entrou em contato para discutir um pouco esse assunto, ver minha opinião, que eles também tinham o mesmo problema, eles ativavam tudo, a empresa falava que um monte de coisa é mera manutenção, auditado por Big Four, capital aberto, não tinha uma definição. Então, eu acabei pegando a nota do próprio Enjoei. Quem não conhece, o Enjoei é um mercado, é uma plataforma de vender roupa usada, simplificando, tá? Então, o que eles falam? Gastos com pesquisas são reconhecidos no resultado. O gasto com desenvolvimento é capitalizado se o custo puder ser mensurado com confiança, se o produto ou processo for tecnicamente viável, blá, blá, blá. Exatamente o que a gente acabou de comentar, um Ctrl+C, Ctrl+V da norma. Então, aqui é a etapa pré-operacional. Indo para operacional, eles colocam o que eu comentei. Os gastos subsequentes são capitalizados quando eles geram benefícios econômicos futuros. Os outros gastos são o resultado. Tá? Isso é bonito na nota explicativa, tá? Na prática não é tão fácil assim. A amortização é por vida útil de 5 anos, que é uma regra de ouro do mercado. Tá? A gente faz estudo para algumas empresas de vida útil para intangível. O conceito que se usa vem da literatura, que você puxa o fluxo de caixa da empresa, descontado. 80% do fluxo de caixa descontado de toda a vida útil do bem é considerada vida útil econômica, tá? Desculpa. 80% da vida útil econômica é considerada vida útil, tá? Isso é um parâmetro de mercado para PPA, para vida útil de intangível. Mas a prática é usar 5 anos, tá? Quase todo mundo usa 5 anos. Quando a gente fez alguns trabalhos, é interessante, a gente usou um material que a gente achou na internet americano, de vida útil de software, que foi feita pela própria Moore, lá de Nova York. Um material muito bom. Aí tem a vida útil de quase todo tipo de intangível. Mas a prática de mercado é 5 anos. Tá? Um ponto, antes de fazer esse exercício, que é importante é o ativo que ainda está em construção, que ainda está em desenvolvimento, ele não é amortizado, porque só começa a amortizar quando está na condição pretendida pela administração. Então, nessa etapa de desenvolvimento, é obrigatório fazer teste de impairment, tá? Então, a norma de impairment fala, para ativos em desenvolvimento, é obrigatório fazer teste de impairment. Logicamente que o teste de impairment pode ser baseado no próprio orçamento do projeto. Tá? Você pode usar a própria equipe que está fazendo o orçamento para defender esse impairment. Então, eu fiz um exemplo aqui, pessoal. Tá? Deixa que esse eu resolvo. Tá? Isso aqui era um teste originalmente, mas dado o tempo, vamos deixar que eu resolvo. Uma entidade está desenvolvendo um novo processo de produção. No exercício de 2002, os gastos incorridos foram de 1.000. Então, no ano inteiro, gastou 1.000. Desse 1.000, 900 foi antes de 1º de dezembro e 100 foi depois de 1º de dezembro. A entidade está apta a demonstrar, em 1º de dezembro, que o processo de produção atendia os critérios, aqueles 6 critérios para se tornar desenvolvimento. Então, 900 foi antes do critério ser cumprido, 100 foi depois do critério ser cumprido. O valor recuperável do know-how incorporado ao processo está estimado em 500. Dentro desse valor recuperável, segue aquela lógica do estoque em elaboração, tá, pessoal? Então, ele inclui tanto o benefício que vai ser gerado,
como custo a ser incorrido para terminar aquele projeto. Tá? Então, você engloba aqui no teste de impairment tanto o custo estimado para concluir o projeto, como a posterior receita, e deu 500. Então, o que acontece? No ano 2, gasto com desenvolvimento, 100, que foi todo o gasto após 1º de dezembro. Tem impairment? Não, porque o valor do impairment é 500. 500 é superior a 100, não tem impairment. O impairment só joga para baixo, tá? O impairment nunca aumenta o valor de uma coincidentemente não voltou aqui. Vocês estão escutando, pessoal? Sim. Tá. Então, o que eu tenho que comparar? Eu acho que foi a internet lá do nosso escritório que piscou, porque eu tirei o VPN e voltou a funcionar na hora. Então, eu tenho um gasto de 2.100. Quando eu comparo com o valor do impairment, eu vou ter um impairment de 200, porque 2.100 está acima do valor recuperável. Então, eu vou ter que fazer uma baixa de 200 e o meu intangível fica por 1.900. Tá? Então, em resumo, tudo gasto que é posterior a cumprir o critério de desenvolvimento, eu ativo, mas sempre eu vou balizando pelo impairment, tá? Aí alguém fala, pô, mas daqui 6 meses o valor recuperável subiu para 10.000. Eu posso reverter o impairment, tá? Eu só não posso reverter impairment de ágio. De P&D eu posso, tá? Então, se no próximo período o valor recuperável tiver um gap entre o contábil e o recuperável de 200, o recuperável tiver 200 a mais que o contábil, eu posso reverter o impairment, tá, pessoal? A gente vai falar mais da norma de impairment em si. Então, deu para entender isso aqui, pessoal? Pessoal, alguma dúvida desse aqui? Tá. Então, estou continuando. O impairment ele tem uma característica diferenciada do imobilizado. Todos os imobilizados se entendem que são ativos com vida útil definida. Se presume que você consegue identificar a vida útil, exceto terreno. Tá? O intangível não tem essa premissa. Você tem que, primeira coisa, entender se o intangível é vida útil definida ou indefinida. Se for vida útil indefinida, eu não amortizo, porque eu não tenho uma vida útil para estar amortizando. Então, eu uso um modelo que chama impairment only, só impairment. Se a vida útil é definida, eu uso um modelo misto. Eu faço amortização todo ano e eu vejo todo final de ano se tem algum indicativo que o intangível esteja desvalorizado. E se tiver o indicativo, que eu faço o teste de impairment, tá? Então, o teste de impairment ele não é obrigatório todo ano para intangível. É obrigatório você testar se tem algum indicativo de impairment. Se tiver indicativo, aí faz o impairment.
tá? Já houve discussão se o goodwill deveria passar daqui para cá, tá? Só que para o IFRS Full, o IASB definiu, ou nesse ano, ou no final do ano passado, que continua com o modelo impairment only, tá? Para CPC, PME, o goodwill pode amortizar. Eu só não lembro de cabeça no PME se outros ativos podem ficar com indefinida ou não. Tá? O ágil, eu tenho certeza que no PME pode amortizar. Os outros intangíveis, eu tenho uma dúvida. Eu acho que você amortiza todos no PME. E aí existe uma presunção para usar 10 anos, no caso de dúvida, tá? No PME. Mas na próxima aula eu passo, eu tenho mapeado todas as diferenças de PME depois, se precisar, pessoal. Tá? E definir a vida útil de intangível é bem subjetiva, não é o critério de engenharia igual ativo imobilizado. Eu passo, vai em forma de apresentação, tá, Juliana? Eventualmente da aula da FPCAF, mas eu posso passar, sim. Aí tem a diferença e tem a diferença para aquelas regras de microempresa, tá? Vocês só me lembram no grupo aqui de lembrar de colocar lá, mas não tem problema nenhum. Tá? Tá, então, a vida útil de intangível não é conta de engenharia igual de imobilizado, não menosprezando como calcula isso para imobilizado. Mas tem que levar em conta a utilização do intangível, o ciclo de vida. Então, intangível tem muito ciclo de vida, eventualmente aquela patente pode ser usada por 200 anos. Mas daqui 2 anos ela não tem valor nenhum, porque o ciclo tecnológico é muito rápido. Obsolescência, demanda do setor, o que o concorrente vai fazer. Um ponto que é importante, inclusive, para imobilizado, é o nível de manutenção. Quer dizer, se eu faço o intangível e não faço manutenção nenhuma no website, ele não vai durar muito, ele vai ficar 1 hora só bug. Limite legal. Ou, se aquele intangível está dentro do imobilizado, quer dizer, o software do trem do metrô, então a vida útil do software embarcado não pode ser maior do que do próprio imobilizado. Tá? Então, eventualmente, tem essa relação de software embarcado. Tá? Vida útil, eu tenho que revisar todo ano, é uma obrigação, até para PME. PME fala que você tem que ver se deve ter alteração. Tipo, você faz uma análise mais macro antes de fazer a revisão, mas também revisa. E uma coisa interessante é, caso tenha redução na vida útil, isso é um indicativo de impairment. Faz todo sentido, porque na hora de fazer impairment, você vai ter menos fluxos de caixa no teste de impairment, né? Então, sempre que reduz vida útil, é um indicativo de impairment, tem que fazer o teste. Tá? E só para finalizar, pessoal, eu queria os 2 exercícios aqui, coisa rápida, não tem conta, tá? Desculpa passar uns 5 minutinhos aí do horário, tá? Já que a gente acabou perdendo tempo no começo da aula, né? Senão a gente acabaria no momento exato, que é, uma entidade adquire uma licença de 5 anos para a utilização de um programa, o menor período oferecido pelo vendedor. A entidade espera utilizar o software por 3 anos, período em que finalizará o desenvolvimento de um software interno. Eu vou amortizar essa licença em 3 ou 5 anos? Três anos, perfeito, tá? Porque é o período que eu espero utilizar essa licença. Então, tá perfeito. Tá, isso serve muito para contrato de arrendamento dentro do FRS 16, tá? Esse conceito também se aplica lá, tá? Agora, um exemplo que a gente se deparou aí no mundo das concessões quando termina o contrato, isso é bem importante para alguns setores, que é renovação de contrato. Uma empresa de ônibus adquire uma rota entre 2 cidades. A autorização vence em 3 anos. A autorização pode ser renovada por igual período. A adquirente apenas tem que cumprir determinadas regras de qualidade de serviço. A adquirente tem confiança que cumprirá as regras e a qualidade exercida, e a qualidade que precisa. O custo de renovação é mínimo. Historicamente,
as rotas sempre serão renovadas. Então, isso aqui foi um problema que teve nas distribuidoras de energia, que elas estavam chegando muito próximo do vencimento e parecia que ia ter balanço de descontinuidade, porque faltava 2 meses para terminar a concessão e o governo não falava lá em 2015 se ia ser renovado. 2015, não sei 2015, mas é por aí, no final do governo Dilma. Então, as empresas começaram a buscar essa norma. E aí dava uma dúvida, porque para você poder considerar a renovação, não está aqui na resposta, mas tem que ter tido histórico, tem que ser um critério tem que ser um critério preto no branco, quer dizer, é você conseguir atingir um marco de qualidade, é você mostrar que os atrasos são menores do que tantos por cento. E ter uma razoável certeza que não vai onerar o contrato. Você tem que cumprir essas 3 condições para considerar uma renovação de qualquer contrato dentro da contabilidade, está na norma de intangível. Para concessões, tinha 2 problemas. O critério era unilateral do governo. E 2, as concessões elas eram informais, eram de um dono, vamos pôr assim, e elas foram formalizadas, lá em 96. E a concessão só podia ser renovada por uma vez, perante a Constituição e a Lei das Concessões. Então, também tinha uma dúvida, essa formalização é considerado um histórico? Se for um histórico, eu não poderia renovar de novo sem uma nova lei. Então, também tinha essa discussão. Aí esse assunto veio à tona, tá? Mas aqui é mais para pôr a discussão, então precisa ter histórico, precisa ter uma segurança de renovação e que não vai ser onerosa. Quem usa a torta direita isso é a Sabesp, tá? Então, a Sabesp tem diversas concessões com prazo que já foram renovadas N vezes aqui em São Paulo. É a empresa de saneamento do estado de São Paulo, que talvez até vai ser privatizada. Essa empresa, eles usam diversos contratos de concessão que eles ignoram o fim do contrato, eles tratam como ativo intangível de vida útil indefinida, tá? Eles não se limitam ao prazo do contrato. Um exemplo prático. E seria isso, tá, pessoal? A próxima aula vai ser de subvenção e ativo não circulante de operação descontinuada. A próxima aula da semana que vem vai ser de ativo biológico, e aí eu vou trazer um colega meu da FIPECAF que só trabalha com ativo biológico, lá que é doutor pela FEA também, para dar essa aula para vocês, tá? Que ele conhece bem mais que eu de ativo biológico, tá? Ele é o professor de referência da FIPECAF de ativo biológico. Tá na próxima terça. Tá? Então, até quinta-feira, pessoal. Deu para entender essa parte de intangível? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que seria isso, pessoal. Até a próxima semana e depois eu forneço o material. Aí, se eu não lembrar, Juliana, você me avisa ali no grupo.